A semana passada, não sei quem esteve aqui, nós falamos sobre conversão, a partir da experiência de conversão do apóstolo Paulo, que está lá relatado 3 vezes no livro de Atos, e nesse mês nós vamos ficar no livro de Atos, estudando algumas histórias, não propriamente cronologicamente, mas estudando esse livro justamente para a gente entender não só esses primeiros atos, como diz o livro, dos apóstolos, que representam a inauguração da igreja de Jesus, mas também para a gente olhar para a nossa história e ver algum significado, encontrar significados ali que a gente precisa às vezes revisitar, memórias que a gente precisa resgatar, objetivos que a gente precisa conversar sobre, para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui hoje. O livro de Atos é um livro histórico que conta a narrativa justamente do começo, da origem, como que essa igreja de Jesus, essa igreja da qual nós fazemos parte, tantos outros fazem parte no mundo inteiro, como que ela começou. E nós começamos falando semana passada pela conversão, o que significa esse momento de conversão, o que significou para o Paulo e o que pode significar para a gente nessa caminhada da igreja. E hoje eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês ou acessassem essa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3. Livro de Atos, no capítulo 3. A gente vai ler a partir do verso 1, num episódio que antecede a pregação de Pedro, a famosa pregação do apóstolo Pedro, mas a gente está lá antes da pregação. Atos capítulo 3, a gente vai ler a partir do verso 1. Atos capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar? Deus, nós te pedimos que o Senhor mais uma vez ilumine a reflexão da sua palavra, para que ela possa alcançar os nossos corações de uma maneira inteligível, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor diz para nós é soprado pelo seu Espírito, para que nós possamos encontrar vida, salvação, cura e novos recomeços para a nossa vida. É por isso que nós te pedimos, para que o Senhor abençoe a nossa reflexão, no nome do seu Filho Jesus, é que eu oro e peço. Amém. Amém. Bom, essa é uma história que talvez você conheça, talvez não. É a história de um homem feio diante de uma porta formosa. E antes que você me julgue, eu estou falando que esse homem é feio, não propriamente por uma questão estética,
né? Mas porque existem algumas pessoas que, por causa da sua condição física, algumas pessoas que, por conta do seu status social, algumas pessoas por conta do lugar onde moram, algumas pessoas por conta da sua etnia ou por qualquer outra razão, são tidas como feias. Pessoas que tornam, cenários dantescos, desprezíveis. Como essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que às vezes a gente vê e passa pela rua, e por vezes a gente vira o rosto. A gente vira o rosto, por alguma razão, ou pela única razão dessas pessoas simplesmente estarem ali, porque essas pessoas, elas distorcem ou mudam a paisagem da cidade, segundo a nossa concepção, e essas pessoas, às vezes a gente pensa que elas não deveriam estar ali. Então esse homem é um homem feio, por essa razão, junto a uma porta formosa, porque ele é um homem que vive à margem. E as pessoas que vivem à margem são justamente estigmatizadas como pessoas feias. Feias. Porque que beleza uma pessoa que vive à margem pode oferecer. Uma pessoa que não tem direito, uma pessoa que não tem status, uma pessoa que não tem reconhecimento social. São pessoas que a gente não olha. E a gente precisa ser sincero, com a mesma doçura, com a mesma leveza, como a gente olha para outras pessoas. Então essas pessoas são estigmatizadas como pessoas que tornam o lugar feio, que são feias. Eu já ouvi pessoas dizendo, aqui na Inajar de Souza, aqui na Inajar, nossa, está difícil pegar essa avenida. E então esse homem era um homem dessa gente, coxo de nascença, diz o texto, que todos os dias era levado por algumas pessoas a uma porta de um templo. Vejam só, o texto repete mais de uma vez, ele diz isso, uma porta chamada Formosa. E a Bíblia, ela é feita da história de pessoas que nós conhecemos e que a Bíblia, texto bíblico, dá o nome para a gente. A Bíblia é feita de histórias de pessoas que a gente não tem o nome, mas que a gente consegue identificar a sua linhagem histórica. Mas a Bíblia é feita também de pessoas que são apresentadas para a gente, pessoas que a gente não sabe quem é, ou quem são, na verdade, cujos nomes nós não sabemos de onde vieram, de onde vêm, mas se a gente pensar nessa história, o texto diz que algumas pessoas, todos os dias, iam à porta do templo, dessa porta chamada Formosa, e deixavam esse homem coxo de nascença ali para que ele pedisse esmolas. E a gente pode perceber que existe gente nessa história que arruma espaço na agenda para ajudar alguém, para ajudar um amigo, talvez. A gente não sabe de fato quem são essas pessoas, mas gente que acreditava que era parte da sua missão de vida facilitar a história de gente que tinha justamente que ser carregada, porque não conseguia se locomover por conta da sua circunstância física que a vida lhe deu. Porque enfrentava justamente uma jornada muito dura. E eu olho para esse texto, enquanto eu estava pensando nele, refletindo, eu fiquei me perguntando quem eram essas pessoas anônimas, né, que levavam todos os dias esse homem coxo até... coxo de nascença, né? Quer dizer, levavam ele até a porta do templo. Essa porta chamada Formosa. Não sei. Mas fica já uma primeira lição aqui para a gente, né? Às vezes nós não precisamos aparecer
para fazer alguma coisa. Às vezes os nossos gestos não precisam ser gestos que precisam ir para o Instagram, mas são gestos justamente que são gestos de uma consciência, de uma ajuda para aquele que não tem força e precisa de fato ser ajudado. E a vida desse camarada se resumia justamente nisso, pedir favores às pessoas. Um homem coxo de nascença, naquele tempo, significava que era um homem que não podia se locomover por conta própria. Era um homem que não tinha condição de trabalhar consequentemente. Então era um homem que dependia da generosidade em todos os sentidos de terceiros, de outras pessoas. E depender do outro, né, é uma coisa que demanda do outro justamente generosidade. E o mundo que nós vivemos é um mundo muito curioso. É um mundo muito curioso porque, se a gente for pensar, todos nós dependemos de terceiros, independentemente da nossa condição. Somente um louco pode bater no peito dizendo: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi conquista dos meus próprios esforços. Porque se você pensar já no começo da sua vida, você tem o seu cordão umbilical cortado por alguém. Quando você sai da barriga da sua mãe. Depois tem alguém que troca suas fraldas. Depois tem alguém que te alimenta. Depois tem alguém que compra roupa e te veste. Depois tem alguém que te educa, que te ensina a falar, que te ensina a ler. Entende? Então, desde o começo da nossa vida, só para o começo de conversa, a gente precisa de terceiros. A gente precisa. E aí a gente entende, quando a gente toma essa consciência de que a vida é de fato um espaço de generosidade. E é bom que seja assim, porque se não fosse assim, nós nos sentiríamos essas pessoas justamente que pensam que não precisam absolutamente de ninguém para nada. Acontece que uma coisa é você ter a consciência, de fato, de que a generosidade faz parte da dinâmica para a vida acontecer. Outra coisa é você perceber que a sua única forma de viver, ou a única forma da sua vida acontecer, é suplicar pela generosidade alheia, que é o caso justamente deste homem. Esse homem, ele só tinha uma chance de viver, pedindo trocado para as pessoas, dizendo: você tem uma grana aí? Você tem alguma coisa para eu comer? Sabe, eu estou pedindo porque a minha condição física, ela não me deixa fazer outra coisa. Então eu fico tentando imaginar que visão de mundo uma pessoa que depende para viver da generosidade do outro tinha. Qual que era a visão de mundo desse homem? Porque a nossa visão de mundo tem muito a ver com o lugar que a gente vive, no lugar que a gente se encontra, com as experiências de fato que a gente vive. A gente vai crescendo, não é verdade? E a nossa visão de mundo vai mudando. E é possível, por exemplo, só para ilustrar, que você nessa fase adulta da sua vida, jovem, adulta, já tenha visitado alguns lugares que você viveu na infância. E você descobriu nesses retornos a esses lugares, que a casa, por exemplo, sei lá, onde você passava férias, e quando criança dizia: nossa, que lugar enorme. Não era tão grande assim nessas revisitações. Uma vez eu fui visitar um lugar que eu passava férias, no litoral em Peruíbe, onde minha avó morava. E a gente, sempre que passa ali naquela região, a gente faz questão de passar. Mas eu tenho essa impressão de que a minha memória enquanto criança, aquele lugar era muito mais incrível, era muito maior, era tão diferente do que agora, quando eu vejo esse lugar. Porque as coisas mudam, porque a gente vai crescendo e o mundo para a gente vai ganhando outras dimensões, outras memórias.
o lugar de onde a gente vê o mundo, define, em boa medida, as leituras que a gente faz do mundo. Aí, a minha questão, lendo esse texto, era: quem é Deus para uma pessoa que precisa de generosidade de amigos para se locomover? Quem é Deus para essa pessoa? Quem é Deus para uma pessoa que fica gritando na porta do templo por esmolas para garantir o seu pão? Será que naturalmente, obviamente, a menos que ele receba referências externas, mas naturalmente, Deus tem para ele, para essa pessoa, a mesma cara que tem para um sujeito que nasceu em um contexto de privilégio, onde tudo que ele tem, numa fase boa da vida, é estudar e brincar? Tudo o que ele tem que fazer? Será que Deus tem a mesma cara? E será que o mundo tem o mesmo jeito, o mesmo tamanho para essa pessoa? Porque eu poderia perguntar: para onde você foi? Para que lugares você teve a oportunidade de visitar? Quais pessoas você já conseguiu frequentar? Com quem você já conversou? Quais são as experiências na sua história de vida que você já experimentou? Porque cada experiência de vida, seja ela viajar, seja ela ter relacionamento com outras pessoas, o que for, traz para a gente uma sensação, com certas afirmações, de que esse mundo, ele é muito maior do que eu pensava antes. Eu vou conhecendo e vou ampliando isso. E essas viagens podem ser para longe, para perto, não importa. Conforme a gente vai conhecendo lugares novos, pessoas novas. Então imagine o tamanho do mundo para esse homem que ficava ali na porta do templo, coxo, sem poder se movimentar. Ele conseguiu olhar somente daqui até ali, até onde seus olhos alcançavam. É isso que ele conseguia. O mundo para ele tinha esse tamanho. E ali ele está na sua rotina. Passava alguém, ele perguntava: tem dinheiro? Pode me ajudar? E eu fico imaginando esse homem pedindo, e já virando para o outro, para pedir também, para o próximo que passava, porque era o que ele tinha para fazer, era o que ele podia fazer. E muito provavelmente, não diferentemente dos nossos dias, muitas das respostas que ele recebia talvez seriam não. E o texto diz que já era no meio da tarde, 15 horas, 3 horas da tarde, o texto diz, quando no templo acontecia uma oração. E 2 amigos de Jesus, então o texto diz, esses 2 amigos, o Pedro e o João, eles se dirigiram para essa porta formosa, para esse templo. E eles ouviram desse homem o que provavelmente todas as pessoas que passavam ali ouviam. Tem alguma coisa aí para mim? Você pode me ajudar? E Pedro e João, então eles param e respondem o seguinte: olhe para nós. Olhe para nós. E o homem, o texto diz, com um olhar atentivo, ele olha para eles esperando que vai receber alguma coisa. E eles dizem: nós não temos ouro nem prata. Olhe para nós. Nós não temos ouro nem prata. E esse é o momento que eu acho que é um momento limítrofe entre a frustração, de não receber o que você queria, e a descoberta de que existem coisas que são mais importantes do que aquela que a gente julgava ser as mais importantes da vida. Porque é frustrante. É frustrante quando a gente pensa que vai receber alguma coisa e aí alguém diz: não tem, está em falta. Não sei se você já passou por essa experiência de ir comprar uma coisa, talvez em algum lugar, que você ficou esperando muito tempo, e você vê lá no site da internet que na loja tal tem, e você chega lá, e você fala: tem tal coisa? A pessoa fala: tem, mas está em falta.
Já passou por essa frustração? Não, a gente tem, mas não tem hoje. Né? Aí você fala, meu amigo, para com essa coisa, assim, me diz logo que não tem. Põe lá no site que não tem, está esgotado, não é? Não cria expectativa em mim. Não cria expectativa. Então, quando a gente está nessa fronteira entre a frustração e esse lugar em que a gente vai descobrir que tem coisas que são maiores do que aquelas que a gente desejava, existem duas coisas que a gente pode fazer. Duas coisas. Ou a gente se fecha para o novo, para a nova opção que a pessoa oferece, né, de experimentar o que é maior, e sai frustrado dizendo, se não for ter o que eu quero, se não for do jeito que eu quero, então eu não quero. Sabe? Se não for, e olha, isso aqui dá para aplicar para várias coisas, né? Se não for para a igreja que eu quero, do jeito que eu quero, então não serve. Se não for a teologia que eu quero, do jeito que eu quero, então não serve. Se não for justamente do jeito que eu gostaria de receber, então eu não quero. E de repente, existem coisas maiores, mas você não quer. Você não quer. Há essa opção. E a segunda opção é que a gente tem a possibilidade de descobrir que existem coisas que são maiores do que aquelas que a gente desejava, às vezes. E por mais legítimas que fossem as coisas que a gente desejava, que são e podem ser importantes, existem coisas mais importantes, porque são balizadoras de todas as nossas experiências. Às vezes Deus nos diz alguns nãos, não é verdade? Diz que são, às vezes, eu acho, extremamente pedagógicos. E a partir deles, Deus mostra para a gente que existem outras coisas mais importantes, mais elementares, mais basilares, sustentadoras para a construção da nossa vida. Porque, fala a verdade, nós seríamos pessoas insuportáveis se a gente recebesse tudo aquilo que a gente quer na hora que a gente quer, na intensidade que quer, no tamanho que quer. Nós seríamos pessoas assim insuportáveis. E todos os nossos desejos, todos os nossos caprichos e tudo aquilo que nós considerávamos que era a nossa necessidade, se tudo isso nos fosse oferecido sem que nós tivéssemos a possibilidade, a partir da frustração, de descobrir coisas muito maiores e muito melhores, talvez nós nos tornaríamos pessoas insuportáveis. A minha filha, a mais velha, passou por uma situação na escola recentemente que criou nela uma frustração muito grande. E ela dizia, eu não entendo, porque eu estava fazendo bem. E a gente, como pai, às vezes se coloca numa situação, a gente fala, não, a gente não entende, a gente quer agir por eles. Mas faz parte a frustração para que ela possa justamente entender. Os psicólogos de plantão aí podem me ajudar. A frustração é um elemento constitutivo do nosso caráter e da personalidade de um indivíduo. Desde a infância, nós precisamos de experiência ou de experiências que nos deem a sensação ou que nos façam confirmar que nós não somos o centro do mundo, que nós não somos os donos da razão e que os nossos desejos, por mais legítimos que sejam, não estão ao alcance das nossas mãos, diante de nós, como estão os programas que a gente assiste às vezes na Netflix. A vida é mais complexa na Netflix, não dá para a gente escolher o programa que quer, a coisa que quer, na hora que a gente quer e pôr para rodar. Não é assim que a vida acontece. Então é bom que seja assim, porque às vezes é somente assim, ou na verdade eu diria, é somente assim, com algumas experiências de frustração, que a gente cresce. Depois, nesse texto, a gente consegue ver também a graça de Jesus, porque esse homem está aqui dizendo, você tem
Algum dinheiro aí? E os dois param e dizem, né, nós não temos ouro nem prata. Nós não temos ouro nem prata. Mas a gente tem um negócio. A gente tem um negócio. A gente tem a graça de Jesus para partilhar. Isso a gente tem. Ouro e prata, dinheiro a gente não tem. Olha para a gente. Quem conhece historicamente a situação dos discípulos, sabe que eles não tinham nada mesmo. Né? Se você olhar o texto de Atos, vocês vão ver eles pedindo ajuda. As cartas de Paulo, de Pedro, eles agradecendo as ajudas que recebiam. Mas eles tinham uma coisa que era essencial, que era a graça de Jesus. E fala para mim, por mais importante que o dinheiro seja na nossa vida, porque de fato é com dinheiro que a gente paga a conta, é com dinheiro que a gente compra o pão. Existe uma necessidade de ter dinheiro. Hoje, na sociedade que a gente vive, é o dinheiro, inclusive, que sustenta essa estrutura dessa instituição, dessa comunidade religiosa, né? No sentido material falando. A gente sabe que Deus está acima, é a providência de Deus também, mas a gente precisa do dinheiro para pagar a conta, para fazer o ministério andar. Então, por mais importante, é isso que eu quero que a gente pense, que o dinheiro seja em nossa vida o que pode ser mais importante justamente do que ter a graça de Jesus à nossa disposição. O que pode ser mais importante do que isso? O que pode ser mais belo? O que pode ser mais necessário de perceber que existe um Deus que através dos seus filhos e das suas filhas, através da sua igreja, Ele partilha a graça conosco. O que pode ser mais importante do que isso? Um Deus que nos enche de amor, um Deus que nos enche de bondade, um Deus que nos sustenta, nos renova em sua misericórdia. Lembra do profeta Jeremias, no meio das suas lamentações, num mar de desesperança, andando nas ruas de Jerusalém, ensanguentadas, o texto diz, no meio de um caos, de uma cidade que foi invadida e destroçada por um império. E ele canta no seu texto em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de nós estarmos aqui. Elas não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. Misericórdia. E esse profeta é o profeta que lá no capítulo 1 do seu livro de Jeremias, ele recebe um chamado de Deus no meio do caos, no meio dessas ruas ensanguentadas, e Deus pergunta para ele, Jeremias, o que você está vendo? Ele fala, eu estou vendo um ramo de amendoeira. Esse profeta, ele vê a vida brotar no meio de um caos. Ele olha esse horizonte de esperança, ele olha para essas possibilidades que estão para além da realidade, porque ele está olhando com os olhos da graça de Deus, e Deus diz, você viu bem, Jeremias, e eu vou fazer cumprir a minha palavra. Misericórdia. E ele carrega em seu ministério esse nome, misericórdia, essa palavra que significa para os hebreus, já foi falado aqui de tantas bocas e tantas vezes, que significa carregar no ventre, como se Deus carregasse no ventre a nossa vida, fazendo nascer novas possibilidades todos os dias. Porque é isso, todos os dias. Antes do sol nascer, antes da gente se levantar, existe sim, independentemente da circunstância que nós atravessamos, a possibilidade de vivermos uma história que, porque existe uma disposição de Deus para nos abençoar, para que a nossa vida seja viável, que nossa vida seja bendita, que nossa vida seja bem vivida. É verdade, eu sei. A gente precisa de ouro e prata. Eu não estou negando isso. Não dá para ser romântico ao ponto de falar, não preciso viver com dinheiro. A gente precisa. E tem gente, como é o caso desse homem, que precisa mais do que nós. Mais do que nós, de ouro e prata. Essa é uma realidade que não dá para se negar. Mas Jesus,
e é esse o ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, ele tem coisa para além do ouro e da prata, e que ele compartilha conosco, e que é essencial para a nossa vida. Então esses dois amigos de Jesus, Pedro e João, que representam essa igreja seminal, essa igreja que está nascendo, a igreja de Jesus, esses dois que decidiram dedicar 3 anos integralmente da vida deles, seguindo, ouvindo e aprendendo com os gestos de Jesus, eles sabiam disso. Eles sabiam que tem coisa mais importante do que o ouro e a prata. Mesmo que o ouro e a prata sejam necessários. Tem coisa mais importante. E vejam só, esses dois camaradas, eles não eram perfeitos. Você pega o Pedro era um cara impulsivo. O Pedro fazia coisas sem pensar. O Pedro batia no peito e falava para Jesus que ia fazer coisa que Jesus sabia que ele não ia dar conta de fazer, mas ele falava que ia fazer. E João parece um camarada bacana, mas no fundo, o João, ele adorava dizer que era o melhor amigo de Jesus, né? Ele adorava, ele falava o discípulo a quem o Senhor amava, ele escreve no seu evangelho. Entende? E nenhum deles é perfeito, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas quem caminha com Jesus, né? Porque eles estão representando aqui no livro de Atos, justamente a gente, essa igreja que está nascendo. Então quem caminha com Jesus, mesmo no meio das nossas imperfeições, mesmo no meio da sua imperfeição, vive suficientemente para descobrir que existe da parte de Deus um negócio chamado graça, que a gente pode partilhar, uma palavra de vida, uma oração que a gente faz, um abraço que a gente dá, um carinho que a gente demonstra, e a gente fala em nome de Jesus, meu irmão. Tudo isso é graça. Uma ajuda, um braço que a gente oferece, uma ligação que a gente faz na semana, uma visita para quem está hospitalizado. Tudo isso é graça. É graça de Deus. É graça de Deus. E é mais importante do que ouro e prata. E depois vem o milagre, né? Porque o Pedro e o João, eles estão ali, diante da porta formosa, frustrando o desejo de um homem de receber ouro e prata, mas dando a este homem a possibilidade de perceber que, no fundo, ele precisava muito mais do que ouro e prata. Ele precisava muito mais do que aquilo que ele estava pedindo. Ele precisava muito mais do que o dinheiro. No fundo, ele precisava dessa graça de Jesus. Porque dinheiro nós não temos. Aí eles dizem, mas recebe uma oração aí, vai, em nome de Jesus o Nazareno, levanta, anda, vai. E que oração, né? E que oração, porque se isso aqui não for oração, eu não sei mais o que é. Porque você olhar para uma pessoa, coxo de nascença, como diz o texto, e você dizer assim, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas eu tenho uma oração, e eu tenho certeza que ela vai te abençoar. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Eu fico imaginando o povo passando, parando para filmar, para passar na transmissão ao vivo do Instagram, né? Quer dizer, não, isso aqui, porque isso aqui dá like, né? Se der certo, dá like. Se não der certo, como o caso que a gente sabe que conhece, assim, está conhecido aí na internet, também dá like, dá repercussão, dá curtida. Não é? Quer dizer, então o povo parando, vai viralizar isso daqui parando. E eu vejo também esses discípulos de Jesus, que ousadia desses caras que estão justamente representando a igreja de Jesus. Que coragem, mas eu diria mais do que ousadia e coragem, porque ousadia e coragem, charlatão também tem. Mas é que intimidade com Deus. Eu penso justamente que gente que tem intimidade com Jesus não
não mexe o braço de Deus não, tá? Mas ele sabe as palavras que ele pode dar no momento certo. As palavras de vida, as palavras de bênção para aqueles que estão sofrendo. Eles sabem, não porque controlam a agenda do eterno, não, mas somente porque têm a humildade de se perceberem nessa caminhada em direção ao outro, instrumento da graça de Deus. É gente que não quer aparecer. É gente que não fica forçando uma mulher não, para humilhá-la diante do público da internet, do mundo, tentando levantá-la de uma cadeira de rodas. Não é esse tipo de gente que humilha para se engrandecer. Não é esse tipo de gente. Não é. É gente que não quer aparecer. Não é gente que quer demonstrar que tem poder. Não é isso que está acontecendo. É gente que sabe que está ali com uma missão, independentemente da repercussão. Está ali com uma missão, sabe? De não se engrandecer na limitação do outro, mas de oferecer a graça de Jesus para tornar a vida do outro mais bela, mais cheia de sentido, mais livre, pelo poder do Evangelho, da graça de Deus. Sabe? Então, João e Pedro, e eu fico perguntando assim, qual que é a diferença, né? Do João e do Pedro, que deu uma palavra ousada para uma pessoa que tenta e não consegue, ou consegue pela graça de Deus, não sei, mas uma pessoa que está lá, fazendo, porque isso joga contra nós, joga contra a nossa fé, essas pessoas que querem crescer. Qual que é a diferença? A diferença é que eles não querem lacrar. A diferença é que eles não querem seguidores, mais seguidores, né? Não. A diferença é que eles querem, pela graça de Jesus, devolver a dignidade para esse homem, sabe? Eles querem restaurar o sonho desse homem, porque eles já receberam dessa graça, justamente para aproximar o coração desse homem do Evangelho. Então o texto fala que esse camarada, coxo de nascença, diante de uma oração, ele foi tomado pela mão direita e ele relata um milagre. Eu acredito em milagre, gente. Só para constar, tá? Para não ficar dúvida aqui. Eu acredito em milagre. Eu acredito em milagre. Porque o texto diz que ele foi levantado pela mão direita. E ele vai afirmar detalhes assim. Imediatamente os seus tornozelos se firmaram. Né? E esse cara deu um salto, ele se colocou de pé, entrou no pátio do templo, começou a andar, pular e louvar a Deus. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de terem crianças pequenas, né? Acompanhar esse processo onde a criança está engatinhando e vai andar. A gente sabe que não é um processo instantâneo. Não é? Tem toda uma experiência que a gente precisa acreditar, na verdade, no ministério dos anjos de Deus, né? Porque a criança vai para lá, vai para cá, passa perto da quina, cai, mas não se machuca, não se corta às vezes, né? Quer dizer, porque tem anjo ali guardando, né? Os anjos das crianças, né? Quer dizer, ali, ela dá um passo, dá outro, cai, depois ela fica titubeando, né? Quer dizer, será que eu vou? Porque para esse processo acontecer, precisa de um ritmo, precisa de um fortalecimento das pernas, precisa de confiança, porque tem esse momento em que ela já aprendeu, a criança, mas ela tem medo, não tem a confiança exata. Mas o texto diz que este homem, que era coxo de nascença e que se locomovia a partir da generosidade de pessoas, ele dá um salto, seus tornozelos se firmam e ele começa a andar, a pular e a dançar e louvar a Deus no templo. E essa é a história contada aqui pelo texto de Atos. Essa é a história desse homem. Mas essa também, eu queria que a gente entendesse isso,
é a nossa história. Essa é a nossa história, porque essa história do livro de Atos não está retratando somente um homem que foi curado, como se a fé em Jesus fosse uma fé mágica, que pudesse fazer assim a todo momento e nos curar das nossas dores físicas instantaneamente. Não é isso. Essa história, e aqui eu acho que a gente precisa mudar o olhar para algumas coisas que a gente lê na Bíblia, sem precisar desacreditar do milagre que Jesus faz, né? Mas essa história é a história de um homem que teve o seu mundo, que era pequeno, ampliado pelo poder da graça do Evangelho. Pela graça divina, naquele momento que se manifestou na vida desse homem, ele teve o seu mundo ampliado. Porque se até aquele momento o mundo daquele homem ia daqui a ali, agora, por causa do poder da graça do Evangelho de Deus, o mundo desse homem, ele ganhou uma outra perspectiva, ele ganhou uma outra dimensão. Eu não sei se vocês estão entendendo o que está dizendo no texto. Às vezes a gente foca tanto em alguma coisa, que é a cura, mas a cura não é o mais importante aqui. A cura é como se manifestou também a graça de Deus para esse homem. Mas mais importante do que a cura física foi a graça que se derramou na vida dele, ampliando a sua perspectiva de vida. E Jesus é o mesmo. Hoje, a graça dele é a mesma. Hoje, Jesus pode, inclusive, sim, curar nessa medida que curou aqui esse homem hoje. Eu acredito. Nem sempre o faz. Mistério divino. Mistério. Não adianta a gente ficar explicando teologia aqui. Teologicamente, essa ação miraculosa de Deus. Existe um mistério na ação de Deus. E não importa o tamanho da minha fé, eu não movo o braço de Deus. Deus é esse ser que nós não podemos controlá-la. Entende? Ele é esse ser que fala, eu não dou meu nome para você não me dominar. Eu peço para você não fazer imagem de mim, para você não ter posse sobre mim. Então, não faz parte da sua fé aquilo que Deus vai fazer, quer fazer. Porque é assim que nós somos aprisionados religiosamente. Porque quando a gente ora e alguma coisa não acontece, tem charlatão que fala, é porque você não teve fé suficiente. Mentira. Deus é espírito e é vento, Jesus fala num diálogo, e o vento sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. A gente não domina, ele age. Se ele quiser curar todo mundo aqui, ele cura. Se ele não quiser, ele não cura. Ele é Deus. Ele é Deus. Não está obedecendo a sua crença. Não está obedecendo. Entende? Então, eu acho que algumas das nossas orações por cura física, elas são atendidas sim, e podem ser atendidas de uma maneira espetacular. Elas podem. A ponto de algumas pessoas, eu não sei se você já viveu isso ou já ouviu, viverem para testemunhar do que aconteceu com elas. E é legítimo. Eu não estou aqui para julgar essas pessoas que passaram por isso, né? Mas com todo o respeito ao que aconteceu com essas pessoas que foram milagrosamente curadas, eu acho que existe um perigo nisso, de má compreensão e de manipulação da força e do poder de Deus. Porque outras orações por cura física não são atendidas da forma que a gente deseja. E a minha questão não é que Deus cura. A minha questão é, eu tenho que responder no meu gabinete para um monte de gente que pediu para Deus tirar, e Deus não tirou. Entende? É essa a questão. Então, cuidado, né? Ainda que com toda a liberdade que eu tenho de filho e de filha, na graça de Deus de pedir, e eu
posso pedir, posso ser ousado, eu posso fazer isso. Eu não estou dizendo isso também. Eu posso, para que Ele faça do jeito que eu acredito que seja melhor para mim, ou seja, a cura, a restauração da saúde. A agenda dele, a agenda do eterno não está na minha mão. Não está na minha mão. A gente não pode ter essa pretensão. De tal forma que eu sempre tenho essa constatação que esse Deus que é o mesmo, ora me atende do jeito que eu quero, ora não. Ele é um Deus que me dá mais do que aquilo que eu penso que eu quero para mim, que é o melhor para mim. E é o caso desse homem. Entende? Eu tinha um amigo, inclusive, que foi curado, viveu esse milagre de cura física. E ele virou missionário, ele virou pastor, mas ele nunca, até hoje, subiu num púlpito para contar o testemunho dele. Com medo, porque da manipulação, de que as pessoas entendessem que uma vez que ele contasse o milagre que foi feito na vida dele num púlpito, ele não tivesse o tempo de explicar, de conversar, etc., as pessoas entendessem que aquilo seria uma receita pronta para todo mundo. Então ele sabe que aconteceu com ele, mas não aconteceu com pessoas da família dele. Por quê? Mistério. Aqui eu guardo o meu silêncio. Aqui é o limite da minha teologia, o limite. Eu sei que Deus pode curar. E se quiser, Ele cura. Mas eu não manipulo o braço do Eterno com a minha fé. Não manipulo. Então, há manifestação milagrosa? Ah, sim. Como esse texto relata. Ah, sim. Eu acredito. Eu acredito, tá? Mas há muita manipulação por conta daquilo que Deus faz. Deus faz. Sim, também há. Há também. Então cuidado, porque não depende da sua fé, não depende do quanto você acredita, depende somente da vontade de Deus, que é Espírito e que se move nesse mistério. Nesse mistério. Mas tem um negócio que Deus sempre faz, independentemente se Ele dá ou não aquilo que a gente quer receber. Ele amplia o nosso mundo, como ampliou deste homem, independentemente dele ter recebido a cura, porque recebeu, mas se não tivesse recebido, seria que tinha um outro jeito para viver. Sim, porque quando o evangelho da graça de Deus se encontra com o ser humano, ele amplia o mundo do ser humano. Nós falamos disso domingo passado, sobre a conversão de Paulo, que é rebaixado e é levantado com uma nova interpretação de mundo, com um novo olhar para a sua própria existência. Porque nem toda cura tem a ver com o restabelecimento da nossa saúde, do jeito que a gente gostaria de experimentar. Porque tem gente, inclusive, que vive com limitações. Tem gente que descobre as suas limitações de nascença depois dos 40 e tem que viver com elas. Quer dizer, essa fé que nós temos em Jesus, ela opera na nossa vida um milagre que é muito maior do que a cura física, porque a cura física não garante nada. O texto do Evangelho diz que Jesus cura 10 leprosos, 9 vão embora, só um volta. Receberam a cura, mas não mudou nada. Nem se tocaram do que tinha acontecido ali, de que eles foram tocados pela graça de Deus. Então, o milagre, ele vem para além da cura física. O milagre do Evangelho tem a ver com a possibilidade da gente viver todos os dias, sabendo que Deus nos dá essa graça, tendo no nosso coração uma paz, uma certeza de que Cristo amplia a nossa perspectiva do mundo e sempre está do nosso lado. Sabendo
vivendo em comunidade, que Ele vai colocar amigos e amigas ao nosso lado, justamente para nos levar de um lado para o outro. Quando a gente não pode mais orar, Ele vai colocar pessoas para orar pela gente. Quando a gente não puder mais andar, Ele vai colocar pessoas para nos carregar. Quando a gente não conseguir mais acreditar, Ele vai nos dar pessoas que acreditem pela gente. Esse é o maior milagre da graça de Deus, que vai movendo os corações. E Atos, que conta a história da igreja, a história da nossa vida, né? A história da conversão, a história da reinterpretação da nossa existência, conta também sobre essa ampliação do conceito do que é o mundo que nós vivemos, em relação ao mundo que nós tínhamos antes de sermos tocados por essa graça. Deus coloca na nossa frente gente que para diante dessa porta formosa para dizer o que a gente mais precisa ouvir. Você está pedindo grana? Você está pedindo grana? Tem coisa mais importante: a graça de Jesus. Em nome de Jesus, receba. Entende? E o Evangelho, então, ele fica diante de nós. Essa notícia de um Deus que toma forma, né, que obedece, que vai até a cruz, que ressuscita por nós no terceiro dia, e fala justamente que essa graça custou a obra de Jesus, mas que para a gente é de graça. É de graça. Toma, recebe em nome de Jesus. É isso o Evangelho. Guarda o seu dinheiro, meu irmão, minha irmã. Guarda o seu status, guarda o seu reconhecimento. Porque o Evangelho está para além disso. Isso pode ser até importante em alguns momentos, mas isso é segundo na sua vida. O Evangelho é essa boa notícia de que Deus te oferece graça para você ampliar o seu mundo, para você viver coisas que você não vivia, porque tem coisa mais importante do que aquilo que o dinheiro pode comprar. É um clichêzão, mas é verdade. E o Evangelho se trata disso. E mesmo os nossos desejos legítimos e profundos, sabe, de transformação de circunstância na nossa vida, no decorrer da nossa história, a gente vai descobrir que, por mais legítimos que eles sejam, simplesmente se a gente saber, entender, pela fé discernir, ter essa certeza de que Jesus está conosco, isso é suficiente. Isso nos basta. Paulo, o apóstolo Paulo, a gente falou da conversão dele semana passada. Esse apóstolo que se converteu, ele escreve em uma das cartas a uma comunidade, dizendo: vocês estão falando de cura, vocês estão falando de milagres. Eu vou contar uma história. E ele conta uma história de experiência miraculosa que ele viveu com Deus, de arrebatamento. Foi ao terceiro céu, mas ele falou: mas quer saber? Eu tenho um espinho na carne. Eu tenho algo que eu estou pedindo para Deus tirar de mim. Eu já orei várias vezes para Ele tirar. E sabe o que ele me respondeu? A minha graça te basta. E aí o Paulo desenvolve uma maturidade para a vida cristã, dizendo: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a passar dificuldade, eu aprendi a viver dias bons, e eu estou vivendo, eu estou caminhando. Tem dias que Deus aparece miraculosamente e me resgata, mas tem dia que eu sou apedrejado, que eu sou preso, enfim, e as coisas acontecem. Mas tudo posso, inclusive viver essas situações mais difíceis, naquele que me fortalece. Por quê? Porque a graça do Senhor nos basta. E se a gente entender isso, se a gente conseguir aprofundar a nossa fé individual e comunitária, para a gente não se basear naquilo que Deus pode fazer, mas naquilo que Deus já faz todos os dias por nós, a gente vai ser menos frustrado, eu acho. A gente vai encarar a vida muito mais alegre, sabe? Porque a gente já está consciente de que a gente está vivendo num ambiente inundado pela graça de Deus. E eu acho que essa é a boa notícia dessa noite para a gente. O Evangelho amplia a nossa visão de mundo, nos tira dessa visão pequena
de buscar a Deus para que Ele realize aquilo que a gente quer, segundo a nossa crença, para mover a agenda do eterno. Não. E Ele nos leva justamente para lugares que a gente ainda não tinha pensado, ampliando o nosso mundo, fazendo a gente percorrer caminhos que a gente não tinha possibilidade de percorrer antes, fazendo a gente viver de uma maneira tão rica que nem prata e ouro podem dar para a gente, sabe? Fazendo a gente viver verdadeiramente a vida com tudo aquilo que Ele prometeu para a gente, independentemente das circunstâncias que a gente precisa enfrentar. Então eu queria dizer que, assim como Deus se apresentou a esse homem, a partir desses amigos de Jesus como instrumento, Ele pode se apresentar a você diretamente a partir dessa comunidade, a partir de amigos e amigas que Ele coloca no seu coração, no seu caminho, na sua semana, porque Deus está com você. Ele quer que você acolha essa graça e viva segundo essa graça, diretamente ou a partir dos seus irmãos e irmãs que aparecem na sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração e refletir sobre isso, porque essa é uma história que fala de cura. E eu acredito em cura, como eu disse, mas a gente precisa basear a nossa fé como o profeta Abacuque. Pode subir. O profeta Abacuque como, ainda que nada do que eu queira aconteça, porque o profeta Abacuque, ele interroga Deus, ele começa falando, eu não entendo, mas ele fala, eu continuarei no meu posto, eu continuarei, porque pode ser que Deus não esteja fazendo o que você queira, mas Ele vai te levar para um lugar que, independentemente de fazer o que você queira, Ele vai fazer muito mais, e muito mais profundamente a partir da sua graça. A gente precisa confiar. A fé é esse salto diante daquilo que ultrapassa os nossos desejos, o nosso entendimento, a nossa compreensão. A gente precisa entregar para Deus e entender que Ele está trabalhando na nossa vida. E essa é uma história de cura, que não é uma história contando de que Jesus faz, ou fez, na verdade, ontem, mas aquilo que Ele faz hoje. É uma história, como eu disse, a nossa história, uma história para a nossa consciência daquilo que Jesus faz. Então, nesse momento de oração, eu não quero pedir para você falar assim, não peça pela cura, não. Eu acho que você tem todo o direito de filho e de filha, se você estiver precisando de uma intervenção miraculosa de Deus, para pedir que Ele venha. Ele venha. Você é uma filha e um filho de Jesus. Seja ousado, seja ousada. Pede para Ele agir miraculosamente. Eu já tive momentos de desesperos na minha vida e eu pedi para Ele. Independentemente da sua resposta, eu estou aqui consciente dessa graça, porque é isso que me sustenta. Não é a intervenção divina pontual, é a sua graça, mas é um negócio do coração. Em Cristo Jesus a gente sabe que Ele já fez muita coisa e vai fazendo nova todos os dias a nossa vida. Então, pede para Ele, mas independentemente do que vai acontecer, a gente pode entender que Ele está agindo. Ele está agindo. Eu acho que é isso. E agindo hoje, assim, eu não estou falando de um dia em que Deus será tudo em todos, porque esse dia acontecerá também. Eu estou falando para hoje. Vamos orar para que a presença de Jesus, que está conosco, nas portas formosas da nossa vida, nos lugares onde a gente se sente um moribundo, onde a gente se sente impotente, onde a gente se sente indigno, para que Ele nos cure, para que Ele nos renove, para que Ele nos restaure. Mas lembre-se sempre, independentemente do que acontecer, Jesus está no seu coração, está no seu caminho, está na sua vida, oferecendo essa graça
que Ele inaugurou na sua obra, para que você tenha novos horizontes, para que você tenha uma nova percepção da sua vida individual, para que você assuma esse lugar na missão de Deus, no coletivo da igreja, para também abençoar essas pessoas que estão diante dessas portas formosas, porque por onde a gente for, quando a gente for, com a ajuda de alguém que a gente gostaria, ou sem ajuda, a gente tem a graça de Deus, que é essa presença de Deus nos acompanhando. Amém? E a gente pode orar por essa graça. Então, ora para Deus nesse momento, faça esse momento de oração. Depois a gente vai cantar uma música.